O PS e o PSD não se entenderam na última Assembleia da União de Freguesias de Ovar devido à possível falta de documentação que, segundo o PSD, deveria constar no documento de gerência apresentado pelo Executivo, liderado por Bruno Oliveira. O PS, pela voz da sua tesoureira, atesta que todos os documentos estão no dossiê, mas o PSD afirma que não, avançando para uma queixa na CCDR de Coimbra. Na discussão da conta de gerência relativa a 2014 da União das Freguesias, o PSD, por meu intermédio, obviamente, que sou o líder da bancada, levantou a questão da possível falta de alguns documentos que fariam parte da conta de gerência. Confrontado com essa situação, o Presidente da Mesa, a pedido de um dos elementos da Assembleia, pediu a suspensão da Assembleia. Ela foi suspensa, portanto, cada um falou o que tinha a falar entre si e retomados os trabalhos, a tesoureira deu uma explicação de que os documentos estariam corretos, que não faltariam documentos nenhuns, que estariam de acordo com a lei, o que não era o nosso ponto de vista face a documentos e a legislação que apresento. É assim, eu basicamente aquilo que disse no documento de direito de resposta, porque senti-me lesada pessoalmente na minha integridade profissional, é aquilo que eu mantenho. Os documentos de prestação de contas que foram apresentados à Assembleia, aos membros da Assembleia, são aqueles que são exigidos por lei para as juntas de freguesia que estão no regime simplificado do POCAL. E isso é fácil de verificar, qualquer pessoa tem acesso ao POCAL. O POCAL refere claramente, há 2 artigos, um para aqueles que têm, para aquelas juntas de freguesia ou municípios que têm um orçamento superior a cerca de 1.700.000 euros, e assim tem uma série de mapas que é necessário incluir, que não é o nosso caso. Nós estamos no regime simplificado, temos um orçamento inferior a 1.700.000 e, como tal, todos os documentos que estão no ponto 3 das orientações técnicas do POCAL foram apresentados, todos os documentos que têm movimento. Efetivamente, há lá a questão dos empréstimos, outras dívidas a terceiro e contas de ordem que não foram apresentadas, porque não existem, simplesmente, e isso foi explicado em sede da Assembleia de Freguesia. O PSD volta à carga, acusando agora o Presidente da Assembleia da União de não colocar à discussão o documento apresentado, facto que lesa em muito o regimento da Assembleia. José Fragateiro contrapõe e afirma mesmo que o documento esteve em discussão, mas o PSD é que não teve vontade de discuti-lo. Quer dizer, a grande questão e a questão fundamental é que não foi feita um mínimo de análise nem de discussão da conta de gerência. Digamos, o Sr. Presidente da Mesa, certamente por lapso ou certamente por uma questão, digamos, de algum maior nervosismo, e eu compreendo isto, quer dizer, estas coisas não são, ninguém é infalível, pôs de imediato o documento à votação, obviamente que sem qualquer tipo de discussão. Um documento desta magnitude, que como é a conta de gerência de uma união de freguesias com mais de 30.000 habitantes e muito superior a 1 milhão de euros, chega quase a 1.500.000 euros, portanto é um documento que tem que ser votado, mas antes de ser votado tem que ser discutido e tem que ser analisado. Claro que houve discussão do documento, foi dada a palavra após, portanto, os 5 minutos de intervalo que o PS pediu. Quando voltámos à sala, foi posta o documento à discussão. Eu tive que pôr 2 vezes o documento à discussão porque o grupo do PSD estava bastante distraído naquela altura. Não quiseram usar da palavra e como ninguém de nenhuma bancada e como passou-se à votação. Bruno Oliveira, Presidente da União de Freguesias de Ovar, afirma ao Ribeirinhas TV que toda a documentação exigida por lei foi apresentada à Assembleia. Olha, aquilo que eu tenho para dizer é que da parte da Junta de Freguesia, da União de Freguesias, facultamos todos os documentos que a lei o exige e facultamos também esses mesmos documentos para que todos os membros da Assembleia tivessem noção daquilo que estávamos a falar, que é uma prestação de contas de superior a 1 milhão de euros. Portanto, se não houve discussão, foi porque os membros da Assembleia de Freguesia e da bancada do PSD não tiveram a mínima dúvida quanto aos documentos, porque, conforme refere
o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, o ponto foi posto à discussão e, portanto, se não houve questões, é porque os elementos estavam devidamente esclarecidos quanto à matéria que estávamos, quanto ao ponto que estávamos a debruçar. Quero aqui, assim, uma palavra também de reconhecimento por todo o trabalho, por toda a documentação que foi precisa ser elaborada, não só da parte da tesoureira, mas os documentos com maior grau de especificidade era precisamente da área da tesoureira e, portanto, está ali um trabalho que eu, sem dúvida alguma, temos que reconhecer todo o seu esforço e toda a sua dedicação no cumprimento da lei. O CDS-PP desvaloriza esta questão, preferindo concentrar-se nos problemas reais do concelho, em vez de dar voz a este não assunto, como classifica todo este caso. Relativamente a esta questão, que eu diria que é o não assunto, o CDS vai ter uma postura diferente. Eu lembraria, ou recordaria até algo escrito na semana passada pelo Presidente da Conselhia do PSD, em que recomenda calma e tranquilidade, e percebe-se nitidamente que é um recado interno para o próprio PSD, e este é mais um caso em que deve haver serenidade, tranquilidade, não recorrer ao soundbite, como também é dito nesse post, e muito bem, e de facto percebe-se que as pessoas, mesmo o próprio Presidente da Conselhia do PSD, não estará de acordo muito com esta postura. Pronto, dito isto, para o CDS, isto é o não assunto. Não há aqui nenhum problema, não há nenhuma desconfiança de desvios de dinheiro, não há aqui nenhuma irregularidade grave. Estamos a falar de uma questão processual que se discute se há ou não há um documento em falta. Estamos a falar de uma questão que, pelo visto, foi apresentada uma queixa na CCDR Centro. Vamos aguardar serenamente pelo desfecho, pela resposta da CCDR Centro, e não vamos alongar-nos muito sobre este assunto. Vamos nos preocupar mais, e isso sim, essa é a postura do CDS. Olha, estou agora aqui, já tenho ali uns companheiros de partido à minha espera para irmos para São Vicente de Pereira, por causa das estradas buracadas. Estamos a chegar à altura da época balnear, turismo, temos o Arainho no estado degradado em que se encontra, temos as estradas todas buracadas, temos muita coisa a fazer na cidade e não nos devemos andar agora a preocupar com este ou aquele documento que falta, ou com uma vírgula que falta numa ata, ou com um acento, porque isso não é a forma de fazer oposição e denota muita falta de argumentação.